Feliz sábado a todos e obrigado aí pela oração, irmão Valdilei. Que a graça e paz seja com todos vocês, né, os que estão presentes aqui no Meet e os que estão também, né, no YouTube, né. Que Deus possa abençoar a vida de vocês ricamente e muito feliz pela lição, né, pelos comentários maravilhosos. Pude aprender bastante também. E assim possamos continuamente crescer na graça, né? Porque esse é o real desejo e a vontade do nosso Criador, para que a gente possa crescer, né? Todos os dias. Até porque quando Deus enviou seu Filho, é para que a gente possa ter acesso a Ele. Então, que a gente possa valorizar, né? Essa dádiva que Deus nos concedeu. Então, conforme vocês sabem, hoje a gente vai falar sobre a justificação pela fé. É um tema que é bem conhecido a todos, né? Mas sempre tem coisas que a gente encontra coisas novas, né? Vamos assim dizer. Muitas palavras maravilhosas, né? E também fortalece a nossa fé também. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de recomendar esse livro aqui, Vivendo pela Fé. Quem já tem esse livro, maravilha. Mas quem não tem, que possa estar adquirindo, porque é um livro muito maravilhoso, tem palavras muito bom, né, para os nossos tempos, para os nossos dias, até porque vai chegar um momento que a gente vai ter que viver pela fé, 100% pela fé em Deus. Então, quem não tem, que adquira. Tá? E quem já tem, continua lendo. Tá? Então agora eu vou partilhar minha tela para que a gente possa entrar nesse lindo e maravilhoso tema, que é sobre a justificação pela fé. Me dão alguns segundos para que eu possa compartilhar com vocês o meu slide. Vocês estão conseguindo ver meu slide? Sim. Perfeito. Justificação pela fé, a gente vai saber o que é justificação pela fé, ou o que significa justificação, né? Embora todos nós sabemos sobre a justificação pela fé, hoje a gente vai estudar para que a gente possa estar por dentro desse assunto. É um assunto que a gente não deve saturar, é um assunto que jamais deve saturar na nossa vida. É um assunto que deve estar presente no nosso dia a dia e na nossa vida. Porque é sobre esse assunto, sobre esse tema, que nós somos justificados, e é um tema que a gente consegue ver o amor de Deus nas nossas vidas. Então, o que significa justificação? Vindicar, defender, justificar por escrito. Tá? Inocentar, pronunciar e tratar como justo um veredito favorável. Essa parte que eu marquei de vermelho, a gente vai saber entender na sua íntegra, né, sobre um veredito favorável. Mas vamos aqui. A gente sabe que o homem pecou e automaticamente estava condenado à morte, uma sentença. Deus é um Deus justo. Só que Deus traçou um plano para que o homem pudesse ser justificado, inocentado, né? Então aqui a gente vai conseguir entender o real significado e o real sentido da justificação, da justiça de Deus por um injusto. Então, assim, um tema muito maravilhoso. Deus pronunciou, né, um veredito favorável a todos os pecadores. Só que tem um dilema, né? Em Provérbios capítulo 17, versos 15, que diz o seguinte: o que justifica o ímpio é o que condena o justo. Ambos são abomináveis ao Senhor.
parece que esse texto aqui está em contradição com o que nós vimos aqui, defender e justificar, e inocentar também. Porque a Bíblia fala o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Suponhamos que tem um homem assassino, um homem extremamente perigoso. Aí entra na casa de alguém, mata todo mundo, todas as crianças. E quando esse homem é levado para um tribunal e após o juiz sentenciar ele, ou seja, após ele estar no tribunal, o juiz inocenta ele. O que vocês vão me dizer? Esse juiz é injusto? O que vocês vão alegar para o tribunal, para o juízo? Esse juiz está fazendo um ato injusto. Como pode ele inocentar alguém que matou 10 pessoas, 20 pessoas, massacrou várias crianças? Como é que pode um justo que estudou, que sabe sobre a lei, e a lei defende os inocentes, como é que ele pode inocentar o pecador? Aqui fala, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Então, quando alguém comete o pecado, automaticamente deve ser condenado pela lei. E se um juiz decretar liberdade para esse réu, para esse culpado, é uma abominável. Agora que entra a parte mais interessante, a parte mirabulosa. Como Deus pode justificar um pecador sem ser abominável? Como que Deus pode inocentar um pecador sem ser injusto? Porque, afinal de contas, o texto está falando que o que justifica o ímpio e o que condena o justo, ambos são abomináveis ao Senhor. Então, como é que Deus, nessa situação, em justificar o pecador, não se torna abominável e não se torna injusto? A justiça de Deus é uma justiça reta. A resposta está, irmão, na cruz. Está na cruz. É lá aonde Deus atribui toda a culpa que seria dado para mim e para você, foi depositado na conta de Cristo. Por isso é que Deus, ele pode justificar alguém que assassinou, massacrou várias pessoas e inocentar essa pessoa sem Deus ser injusto e sem ser uma abominável, uma abominação, vamos assim dizer. Não é a cruz. Agora, se um juiz terrestre inocentar um caso que a lei diz que essa pessoa deve ser morto, deve ser jogado na cadeira elétrica, e ele inocentar, vai ser uma abominação. Vai ser algo detestável para a sociedade. Vai ser um juiz injusto. Vai ser um juiz corrupto. Porque ele não tem como atribuir a culpa de um pecador, de um culpado a outra pessoa. Ele não tem esse poder. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele consegue fazer isso. Eu tive vários pecados, muitos, e tenho muitos pecados. Então esses pecados foi retirado e foi passado. Ou seja, a culpa que eu tinha foi transferido para Cristo. Agora eu não sou mais condenado. Lindo. A justificação pela fé é algo que a gente precisa entender e dominar para que a gente possa sentir a presença de Deus. Porque, irmão, quem entende sobre a justificação de Deus e não entender o amor de Deus e a presença de Deus, alguma coisa está faltando na vida dessa pessoa. Porque se eu tiver dívida de 1 milhão, socialmente falando, e alguém quitar essa dívida, como é que vai ser o seu estado emocional? Você vai ser uma pessoa feliz porque você não tinha como pagar esse 1 milhão, você não tinha como pagar esse valor.
Mas vem alguém rico e poderoso e quita para você esse 1 milhão que você estava devendo. E quando você vai lá na sua conta, já não tem mais nenhuma dívida, está zerada. Quão feliz você vai estar, quão renovado você vai se encontrar. Agora imagina Deus justificar todos os seus pecados, inocentar todas as suas culpas, e Ele não mais vai te condenar. E Ele agora passa a ver Cristo em você. Os atos de Cristo, Deus passa a ver na vida de você. Então é algo lindo, é algo que quando eu olho e me deparo, eu falo, como pode um Deus tão poderoso que poderia resolver as coisas num piscar de olho, teve que passar por esse processo, enviando o seu filho para que o pecador possa ser regenerado, possa ser transformado e possa ter a paz com Deus e possa ter acesso a Ele, porque antigamente era algo difícil, tinha que ter um intermediário, tinha que ter um sacerdote. Mas agora você tem acesso livre, acesso fácil para que você possa se achegar a Ele. Então, conforme eu falei, Deus, Ele pode justificar o pecador sem ser injusto, por causa da doutrina da imputação, a justificação pela fé. Imputar ou imputador significa atribuir a alguém ou colocar na conta de alguém. Gálatas 3:6, assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Irmão, só basta crer em Deus. Agora só basta você crer no ato que Cristo fez por você, para que esse ato possa ser imputado como justiça. Você não precisa mais matar cordeiro. Você não precisa mais fazer esses atos. Agora você só basta crer. Antigamente tinha que matar um cordeiro e sobre esse animal você colocar as mãos para que os seus pecados possam ser transferidos para esse animal. Mas agora só basta você crer no seu Redentor, que é Cristo Jesus. Levítico 1:4. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele para a sua expiação. 1 Pedro 2:24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Cristo tomou sobre si a nossa culpa e nos absolveu, imputando-nos sua própria justiça. Quem faria isso a não ser Cristo? Ninguém faria isso. Cristo imputou a sua justiça em nós. A culpa que eu poderia carregar, a cruz talvez que eu poderia carregar, o sofrimento que eu poderia carregar, Cristo carregou em meu lugar. Cristo desceu do céu para que Ele pudesse nos dar o perdão, para que Ele pudesse nos ajudar a se achegar mais a Ele. Então, foi preciso acontecer esse lindo e maravilhoso processo, o processo da redenção, da justificação, para que todos nós possamos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Só creia em Cristo, creia que Ele é poderoso para te salvar desse lamaçal que talvez você se encontre, ou talvez eu me encontro. A gente deve crer que Ele é poderoso para fazer isso. Se Ele desceu do céu para nos redimir dos nossos pecados, então muito Ele pode fazer em nosso favor. Então, irmão, aqui eu consigo entender que nós temos um grande amor, nós temos uma aprovação de Deus, que Cristo morreu por nós, e agora fomos aprovados, fomos inocentados. E aqui, conforme eu falei, vindicar, defender, justificar por escrito. Mas aqui não foi por escrito. Vocês sabem que foi pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Vindicar socialmente falando, você defender, justificar algo por escrito. Mas aqui não foi por escrito. Foi pelo sangue. A gente sabe que o sangue de Cristo é precioso demais.
Irmão, creia que Cristo é poderoso. Se você está se sentindo alguém abandonado, está se sentindo alguém que não tem validade e que é desprezado, essa mensagem vai ser para você, irmão. Porque o que eu vejo hoje em dia, os cristãos deprimidos, os cristãos tristes, os cristãos com muita ansiedade. Irmão, você já tem tudo para que você possa sair desse lamaçal. Cristo. Irmão, Deus é poderoso, Cristo é poderoso, e ambos tiveram uma reunião de resgatar o homem da perdição, de tirar o homem desse lamaçal. Você é alguém muito importante, irmão. Você é como se fosse uma pedra preciosa diante dos olhos de Cristo, diante dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, irmão, se conforma com essas mensagens. Se conforta com essas mensagens. Não mendiga o amor humano. Não mendiga o amor humano. Pode acabar, pode falhar. Mas confia em Deus, que eu tenho certeza que nada vai te desapontar. Se alguém que é tão poderoso foi capaz de dar o seu único filho por amor a mim, como é que eu devo me sentir? Você não deve se engrandecer diante dos homens. Você não deve se exaltar diante dos homens. Mas você deve parar e olhar e falar: Deus, foi tão bom comigo. Foi tão precioso comigo. Eu estava, deixa ser morto. Eu não tinha mais como me livrar desse pecado, desse corpo. Não tinha como eu sair desse lamaçal. Mas você enviou Jesus Cristo para que eu possa, mais uma vez, ter vida. E se a gente continuar a andar nos bons caminhos, trilhar o mesmo caminho que Cristo trilhou, a gente vai ter a vida eterna e nunca mais morrer. Mas tem gente ainda que fica mendigando o amor humano. Tem gente ainda que perde tempo com coisas terrenas, sabendo que Deus já fez tudo. Irmão, você tem uma coisa muito preciosa, é que quando você abre a palavra de Deus, lá já tem confirmação de tudo que você precisa. O amor de Deus já está confirmado. A justificação já está confirmado. A redenção já está confirmado. A salvação já está confirmada. Tudo está confirmado para você. Agora basta você crer para que tudo isso possa ser imputado como justiça e quando Cristo vir, você ser levado junto com Ele. Isaías 53, versos 10. Contudo foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade. Ele ver a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Então nós vimos aqui, irmão, que Cristo foi a nossa oferta. Já não era mais um animal, já não era mais um cordeirinho, já não era mais um pombo. Agora foi Cristo, o homem, Cristo presente. Já não era mais você pegar um animal e sacrificar. Agora Cristo foi a nossa oferta real, nossa oferta viva pelo pecado da humanidade. E a dor que ele sentiu, a gente poderia sentir, a gente poderia passar, mas não. A oferta que Cristo ofertou para nós é algo incrível. Só alguém poderoso poderia fazer isso. Só alguém que ama poderia fazer isso. Porque na mão do Senhor há um cálice. Quando um transgressor peca, a ira de Deus se acende para fulminar o pecador. E a presença de Deus, ninguém consegue ficar perto da presença de Deus. Então, Salmo 75, 8, há um cálice.
E esse cálice tinha que ser transferido para alguém. E a gente já estava automaticamente condenado e pronto para provar desse cálice. Mas teve um intermediador que veio em nosso lugar. E também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira. Vocês estão vendo aqui essa ilustração? Isso aqui é a ira de Deus. A ira de Deus poderia cair sobre o homem. Mas o que aconteceu? Ela fez isso aqui, ó. E foi para Cristo. A ira de Deus estava sobre nós. Só que quando Cristo veio, a ira de Deus desviou sobre nós e foi para Cristo. Irmão, quando Cristo falou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Irmão, vocês sabem o que é esse cálice? E os pregos cravados sobre a mão de Cristo, a zombaria dos soldados romanos, era o sofrimento? Será que esse cálice era a cruz? E não simplesmente, irmão. Quando Cristo falou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, era a ira de Deus, era o cálice da ira, do furor do Deus Todo-Poderoso, que poderia cair sobre nós e caiu a Cristo. Por isso que Cristo falou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque esse cálice era a ira de Deus, sem mistura. Olha só o que a gente poderia enfrentar, irmão. E afirmo para vocês que desde Adão até a nossa geração, ninguém provou a tamanha ira como Cristo provou. Nenhum homem aqui na terra provou e sentiu a ira de Deus igual Cristo provou na cruz do Calvário. Se Cristo estava totalmente, completamente santificado, ele sentiu a ira de Deus que poderia cair na humanidade. Ele falou, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sentiu. Por isso que ele falou, Pai, por que me abandonaste? Irmão, tudo que estava acontecendo a Cristo é prova. Se a gente não estiver ligado a Deus, a Cristo, irmão, a gente vai sentir a mesma angústia que Cristo sentiu, a mesma dor que Cristo sentiu, a mesma ira que Cristo sentiu. Então, irmão, essa ira, esse cálice, não é simplesmente um copo, não é simplesmente uma taça, mas uma ira que todos nós poderíamos pagar. Só que Cristo tomou esse cálice, bebeu desse cálice, da ira do furor do Deus Todo-Poderoso. Ele bebeu desse cálice, por amor a mim, por amor a vocês. E ele sentindo a confirmação de Deus, por mais que ele falou, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, ele falou que não seja a minha vontade, mas que seja a sua vontade, porque ele sabia que ele estava naquele local, que ele estava naquela situação, poder redimir e salvar a muitos. Por isso é que ele falou, Pai, não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, porque eu morrendo, muita gente vai ser justificado e muita gente vai ser salvo. Por isso é que ele falou, Pai, seja feita a tua vontade. E ele teve que tomar desse cálice, que era eu e você que poderia tomar. E esse cálice era sem mistura. E no Apocalipse 14:10, aqueles que receberem a marca da besta, eles beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou e não misturado, ou seja, sem mistura. Eles vão beber da cálice. Os falsos profetas, a besta, eles vão beber do cálice. Então, se eu não quero beber desse cálice, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me aproximar agora de Cristo. Eu tenho que me aproximar de Cristo, para que esse cálice não caia sobre mim. Porque ai daquele que o cálice cai sobre ele.
Irmãos, se as pequenas dores que nós sentimos, a gente não consegue suportar, imagina a dor. Ou seja, imagina provar do cálice da ira do Deus Todo-Poderoso. Se essa dor aqui que a gente sente na terra, muitas das vezes a gente desrespeita o nosso Criador. Muitas das vezes a gente deixa a desejar. Muitas das vezes a gente não mantém a nossa fé por causa dessa dor. Então, se a gente não consegue suportar, o que será da gente se a gente não estiver perto da presença de Deus quando a ira de Deus cair sobre essa face da terra? Quando a ira de Deus cair sobre a terra, fazendo a justiça sobre todos, o que será da gente? Colossenses 2,14, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu completamente pregando na cruz. Removeu todas as dívidas. Agora eu não tenho mais dívidas. Agora eu posso viver livre segundo os princípios bíblicos e viver em Cristo Jesus. Não livre conforme o mundo vive, mas em Cristo Jesus. Não foi cancelado. Agora você não tem mais dívida. Foi cancelada a escrita de dívida, que consistia em ordenanças. Agora eu posso ir para o céu? Se foi cancelado, não tenho mais dívida, agora eu tenho liberdade de ir para o céu? Não, você não tem liberdade de ir para o céu. Você foi justificado, mas você não tem liberdade de ir para o céu. Mas você só tem liberdade de ir para o céu nos méritos de Jesus Cristo. Aqui é onde cai o eu por terra. Aqui é onde cai a nossa própria justiça pela obra. Você foi justificado, você foi redimido, você foi aprovado, mas isso não te garante que você vai para o céu. Você só irás para o céu pela graça e misericórdia de Deus. Tu é livre agora, nós somos livres, mas não é garantia da gente ir para o céu. Antes, pelo contrário, a gente precisa da graça de Deus e da fé em Cristo Jesus para que a gente possa acessar o céu. Cristo, seu advogado, um texto que eu amo demais, sobre a justificação e sobre o que Cristo fez por nós. Cristo, seu advogado. Então, quando Deus justifica o juiz, que Deus Todo-Poderoso justifica o pecador, inocenta o pecador, e depois que Cristo vem à terra, ele torna-se o nosso advogado. Olha o que o nosso advogado diz. Cristo, seu advogado, tem pleiteado em seu favor. Pleiteado em outro sentido, brigar, não no sentido de luta física, mas no caso apoiar, tá? Inocentar, enfim. Isso, seu advogado tem pleiteado em seu favor. Pai, poupe sua vida um pouco mais. Ele tem sido uma árvore infrutífera que tem estorvado o solo. Contudo, não corte. Eu esperarei pacientemente um pouco mais e verei se não der a fruto. Eu impressionarei o seu coração com a verdade e eu o convencerei do pecado. Testemunho para a Igreja, volume 12, página 421. Olha só, que lindo, Deus intercedendo por nós. E a gente sabe que Cristo intercedeu também por nós. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora que ele fala, Cristo, ele pleiteia em nosso favor, em meu e em seu favor. Pai,
poupe sua vida um pouco mais, mas ele tem sido uma árvore frutífera. Ou seja, a gente não produz fruto, a gente está vivendo de uma maneira errada mesmo Cristo nos justificar. Mas o que ele fala? Que tem estorvado o solo, atrapalhado o solo, ou tem retardado o solo. Contudo, não o corte. Olha o que ele fala. Eu esperarei pacientemente um pouco mais e verei se não der fruto, eu impressionarei o seu coração. Deus Todo-Poderoso, Cristo, o seu Pai, estão além do tempo. Eles tiveram que se submeter ao tempo para que pudessem esperar um pecador se converter. O nosso advogado falando para o nosso juiz para que pudesse esperar um pouquinho mais, como Cristo fez toda esse lindo e maravilhoso processo da redenção. Deus, ele tem que aceitar a intercessão que Cristo faz para Deus. Quando Cristo morre na cruz, quando Cristo expira na cruz, Deus olhou para Cristo com um olhar de amor que eu e você não consegue explicar. Quem é pai? Eu não sou pai, mas você talvez é pai, é mãe. Quando o seu filho faz algo incrível, maravilhoso, talvez você pede para fazer algo e ele faz além. Como é que você olha para o seu filho? Talvez tem mãe aqui que o filho lutou tanto para se formar, ou mesmo faz coisas assim, lindo demais. Um filho obediente, um filho manso, um filho humilde. Aí quando você olha para o seu filho, você olha com aquele desejo de orgulho de olhar para o seu filho. Como é que ficam os seus olhos? Como é que fica o seu semblante? Alegre, contente? Imagina Deus olhando para seu filho, mesmo ele expirando na cruz, morto na cruz. Deus olha com olho de muita compaixão, e os anjos também, e até a natureza. Natureza, o sol não quis brilhar quando Cristo estava naquela cruz, quando Cristo expirou, o sol não brilhou. A natureza entrou em colapso, entrou em densas trevas, para que o Cristo não esteja tão exposto assim. Porque as trevas meio que minimiza a situação, meio que fica deprimido o clima. Mas Deus estava contemplando tudo, até os anjos ficaram tristes. Mas quando Cristo triunfou, foi coroado. Lá vem o Redentor, o Cristo da glória. Deixa entrar o Cristo da glória, o Rei da glória. E os anjos, todos prontos para receber a Cristo com uma tamanha alegria de saber que Ele esteve na terra para redimir o pecador. Agora os anjos trabalham ao nosso favor também. E Cristo, dia após dia, trabalha ao nosso favor. Então Deus, Ele amou a humanidade e entregou seu Filho para que pudesse nos resgatar da perdição. Irmão, não tem como a gente mendigar o amor pelas pessoas, não tem como. Se Deus é todo-poderoso fez isso, não tem como. Por isso é que Ele pede para que a gente ame os nossos inimigos, o nosso próximo, assim como foi falado na lição, porque Ele é amor. Salmo 103, no versos 10, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha só. Irmão, se você mendigar o amor terrestre, isso aqui nunca vai acontecer. Isso aqui, como nós vimos na lição. Às vezes as pessoas se lembram dos nossos erros, dos nossos pecados, mesmo quando Deus já nos justificou, mesmo quando Deus já nos inocentou. O homem, ele vai continuamente lembrar dos seus pecados. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele joga as nossas culpas, os nossos pecados no fundo do mar.
Ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Talvez eu possa tratar segundo os seus pecados. Talvez a minha confiança contigo pode baixar um pouquinho. Talvez eu possa desdenhar de você, mas Deus ele não vai fazer isso, jamais. Desde que surgiu a humanidade, desde Adão até a nossa geração, Deus sempre buscou salvar a humanidade. Então, irmão, esse texto é muito lindo. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Antes, pelo contrário, ele atribuiu as nossas culpas para Cristo. Romanos 5, versos 1. Sendo, pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você tem paz com Deus. Agora você não precisa mais correr. Não precisa mais fugir da presença de Deus, assim como os nossos primeiros pais correram da presença de Deus, Adão. Não precisamos mais. Agora a gente tem paz. Agora a gente pode deitar com uma paz na nossa mente. Não existe uma paz incomparável. Não existe uma paz que eu possa comparar com a paz em Cristo Jesus. Não existe. Quando você está em paz com Deus, irmão, pode cair o mundo, nada vai te abalar. Gálatas 2,16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Aqui cai por terra a obra pela lei. Ninguém vai ser salvo pelas obras. Você pode pregar em vários lugares, em toda parte da terra. Isso não é garantia da salvação. Quando um pecador aceita Cristo, ele automaticamente vai ter que fazer essas boas obras. Porque essas obras pertencem a Cristo. Então, você vai ter que fazer essas boas obras. Ela não vai ser garantia da sua salvação. Você pode atingir o mais nível de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, de tudo, mas isso não será garantia da sua salvação. E Deus sempre vai quebrar todo eu. Vai quebrar todo ego. Vai quebrar toda a nossa justiça, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, porque tudo que Deus fez é para que a gente olhasse unicamente para Cristo e não pelas nossas próprias obras. Mas hoje em dia, as pessoas, os cristãos, estão fazendo ao contrário. E eu afirmo para vocês que quando Cristo olha para essas pessoas, Cristo não olha com olho de alegria. Porque os méritos é de Cristo. Tem gente que se vangloria, tem muita gente que deixa de comer certo tipo de alimento, é vegetariano, é vegano, mas fica se comparando com outras pessoas, se exaltando e até mesmo criticando outras pessoas. Irmão, isso não vai ser garantia da sua salvação. Existe muita gente inteligente demais, intelectualmente inteligente, mas isso não é garantia. O inimigo, ele é tão inteligente, a gente sabe aonde que ele parou. Ele conhece todo o assunto que nós estamos estudando, mas a gente sabe aonde que ele parou, qual o estado que ele se encontra. Então, irmão, o que nos basta é humildade e crer em Cristo e saber que tudo que nós temos é Ele quem faz por nós. Porque sem Cristo nada podemos fazer. Então a exaltação própria já deve cair por terra. Romanos 4, 6, 7, assim também Davi fala de bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a justiça, independentemente de obra.
bem-aventurança, bem-aventurança do homem, bem-aventurado o homem, a quem Deus leva em conta a justiça independentemente das obras. Para onde que isso aponta para vocês? O ladrão na cruz. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Ele não tinha, Lucas capítulo 23, 34 a 43, ele não tinha obras para apresentar, nem tempo para merecer nada, apenas creu em Cristo Jesus. Creu em Cristo. Hoje estarás comigo num paraíso. Tem muita gente que tem muita gente que não é 100%, tem gente que não é vegetariana, tem gente que não conhece tudo que a gente conhece, tem gente que talvez nem conhece os princípios da saúde, mas muitos deles vão se salvar, e muitos que conhecem e vivem vão se perder. Que exemplo prático, exemplo claro, os fariseus. Os fariseus conhecem tudo, eles tinham uma boa alimentação, mas eles não se salvaram. Eles se ataviavam muito bem, eles conversavam muito bem, eles eram uma pessoa seletivo, separado das outras pessoas. Mas eles não se salvaram. E um pecador estava na cruz, e ele era digno de ser morto, e foi morto, mas foi perdoado e foi justificado. Ele nem teve tempo de provar da graça, não teve tempo de testemunhar para outras pessoas, mas ele creu naquele momento, foi imputado como justiça e ele foi salvo. E quando Cristo voltar, ele será ressuscitado para a glória e honra do Deus Todo-Poderoso. A gente consegue entender o contraste que acontece? Então não é a gente ser intelectual, bem ataviado, alimentação 100%, regrado, conhecedor das profecias, enfim, não é isso. É a inteira dependência de Cristo que vai fazer com que a gente, todos os dias da nossa vida, contemple Ele e todos os dias a gente vai ser justificado e salvo. Fora disso, não há salvação sem fé em Cristo Jesus. A gente vai ser salvo pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Apocalipse fala que a igreja adventista é uma igreja que é rica, abastada, tem tudo, nada tem falta. Esse é um estado crítico. Você olha para a igreja adventista, para várias denominações. Você nem precisa pegar muito detalhe sobre essa pessoa. O jeito dela, a maneira de se vestir, a maneira de falar, você consegue ver e exalta muito o erro. Consegue ver tudo isso. Porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8 e 4. Porque pela graça sois salvos. Perdão, Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, é de graça. Não foi de graça, mas para você vai ser de graça. Por meio da fé, não vem das obras, de nenhumas obras, para que ninguém se glorie. Olha só o texto bem claro. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, tudo que você alcançou hoje, tudo que você é hoje, louvado seja Deus por tudo isso. Você é uma pessoa vegetariana, louvado seja Deus. Você é uma pessoa que tem o dom de louvor, de música, louvado seja Deus por isso. E continua exercendo todos esses dons que Deus te concedeu. Mas não se glorie, não se exalte. Porque quem fez isso por você, em você, é Cristo Jesus. Não para que você se glorie, mas para que você agora exalta Cristo, para que nessa ação as pessoas podem ver o mais rápido possível que Cristo morreu por todos nós, que eu também posso ser salvo quando um pecador vê a ação que você vai fazer, tanto pelo louvor, tanto pelo evangelho, tanto pelo regime alimentar,
tanto pela educação no lar, tudo isso é para apontar que um dia eu fui justificado e um dia eu fui perdoado pelos meus pecados. Que eu estou fazendo isso não para que eu possa me exaltar, mas para exaltar Cristo. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não podemos tornar-nos justos, ninguém pode tornar-se justo. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos, com o qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus, mas Cristo nos proveu um meio de escape. Se vos entregardes a Ele, ou o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discernir a expiação de Cristo em seu favor, aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. E isso é justificação pela fé. Seus pecados são perdoados. E isso é justificação pela fé. Agora, irmão, Deus, ele pode justificar qualquer um sem ser abominável e sem ser injusto. Que maravilha, irmão. Nós temos acesso livre para o céu. Porque tudo que Deus fez é para nos salvar, é para nos purificar, é para que a gente possa agora ter acesso livre e todos os dias reconhecer isso, todos os dias falar, Pai, obrigado por ter me salvado. Obrigado por agora eu ter acesso ao teu trono. É isso que a gente precisa fazer. Então, tudo que nós vimos aqui, é que a gente não venha nos gloriar, mas que a gente possa continuamente exaltar Cristo, continuamente levar a mensagem ao mundo e que o mundo possa ver que realmente Cristo veio por nós, porque tem muita gente que se esquece desse lindo, maravilhoso ato que Deus fez. É preciso que a gente saia e fale e testemunhe do amor de Deus para que as pessoas se relembrem que realmente houve um momento que o Criador desceu do céu para que pudesse se tornar como um de nós e morrer para pagar os nossos pecados. Irmão, Cristo sofreu tanto, mas tanto, talvez eu e você não suportaria. Tinha que ser uma pessoa muito consagrado, mas muito consagrado para suportar tudo que Cristo suportou e sem blasfemar nem sequer um minuto. Não murmurou, não reclamou. Quando os romanos, os soldados, bateram no rosto de Cristo, Cristo não fez absolutamente nada. Quando cuspiram no seu rosto um ato deplorável, um ato nojento, Cristo não reagiu. E quando cravaram os pregos nas suas mãos, Cristo não entrou em pânico. Estava como um cordeiro manso. Ele não reagiu. Ele suportou tudo aquilo por amor de nós. E ainda teve, como é que eu posso dizer? Ele ainda pediu para que o Pai pudesse nos perdoar porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E ele estava, e Cristo estava com sede. Um jeito muito fácil da gente pegar um copo com água e entregar. Mas os corações dos romanos, dos soldados romanos, estavam tão endurecidos que nem copo de água eles quiseram dar para o mestre. Olha a situação deplorável. Olha a situação triste que Jesus passou. E eu dono e o Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito para Ele e por Ele. Ele teve que passar por tudo isso. Então eu consigo entender que a minha justiça é trapo de imundícia, e nem chega perto do que Jesus Cristo fez por nós.
e nenhum homem na terra sofreu tanto quanto Cristo Jesus. A gente reclama, a gente briga, a gente faz escândalo, a gente reclama de tudo. Se o sol estiver muito quente, a gente reclama. Se estiver chovendo, a gente reclama. Se tiver aquilo, a gente reclama. Vamos aprender com Cristo. Não reclamar de nada. Se contentar com aquilo que a gente tem. Para que tudo para que tudo a gente possa dar graça a Cristo. Vai chegar um momento, irmão, se a gente não treinar em nossa mente, porque é aqui onde a gente precisa treinar. Porque neurociência, como é que eu posso dizer? Entrando um pouquinho sobre a neurociência, quanto mais a gente reclama, mais a gente alimenta a nossa mente com aquilo, e tudo que a gente possui, tanto simples, tanto algo, seja simples, a gente não vai se contentar com aquilo, porque a gente vive se comparando com outras pessoas. Então, a neurociência, que é extraído da palavra de Deus, porque em Romanos 12 fala que transformai a vossa mente, né? Mudem a vossa mente. Então, quando você muda a sua mente, deixa Cristo entrar no seu coração, as coisas fluem com muita naturalidade. As coisas simples, você consegue ver a beleza, você consegue extrair a beleza. A simples fruta, né, que a gente às vezes faz caso das frutas, a gente consegue extrair a beleza daquilo, porque a gente consegue ver que isso foi o Criador que fez para que a gente pudesse se alimentar. Isso só vai acontecer se a gente fazer conforme a Bíblia fala: renovai a vossa mente, o vosso entendimento, transformai a vossa mente. Se a gente não transformar a nossa mente, a gente vai continuar vivendo do jeito que a gente vive. Muitas reclamações. Porque quando eu olho para a cruz, Cristo não reclamou em nenhum momento sequer. Cláudio, agora eu não posso reclamar mais? Biblicamente falando, a gente não deve reclamar. A gente deve ser grato. Mas devido a alguma circunstância, a gente reclama. A gente pode reclamar com os nossos filhos, tá tudo bem. Mas a gente não deve reclamar da situação que Deus talvez está nos testar, está nos provar, para que a gente possa ser amadurecido nesse processo. Se Deus nos esperou pacientemente, vamos esperar pacientemente. Talvez você é uma pessoa que está buscando de resposta, uma prova, e não chegou ainda. Espere com paciência. E uma hora vai chegar. Todos nós queremos uma aprovação de Deus. Afinal de contas, todos nós queremos uma prova de Deus. Que realmente Deus nos ama. Já está escrito. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já está lá. Só falta você abrir a Bíblia e ver as promessas de Deus. Eu sou o Deus que tenho um futuro melhor para vocês. Não de vos causar dano, mas de vos fazer prosperar. Então Deus tem um plano maravilhoso com cada um de vocês que estão aqui, os que estão aqui no Meet, os que estão no YouTube. Deus tem um plano precioso e maravilhoso na vida de vocês, mas vocês só precisam crer e aceitar que grandes obras Deus vai fazer na vida de vocês. Não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. Assim como o universo subsiste pelas palavras de Deus, o sol subsiste pela palavra de Deus, que até hoje tudo que Deus criou está subsistindo pela palavra de Deus. Então imagina o quão poderoso é a palavra de Deus falando para um pecador. Ele pode transformar o pecador. Ele pode transformar um pecador sanguento, um pecador que está completamente de pecado, como se fosse escarlate. Ele pode transformar o pecador e purificá-lo e tornar como uma neve, uma nuvem branca. Ele pode ser uma pessoa que agora pode trazer luz para outras pessoas. Deus, ele tem poder para isso. Agora a gente só precisa crer e aceitar. Porque se a gente não crer, a gente também não vai provar das bem-aventuranças que Deus está nos preparando. Então que Deus possa nos abençoar, que essa mensagem, por mais que a gente já sabe, por mais que a gente já conhece sobre a justificação pela fé, mas uma mensagem, conforme eu falei no início, que não deve estar saturado na nossa vida, mas é uma mensagem que deve estar presente todos os dias na nossa vida, porque sem Cristo
eu e você não poderia estar aqui. Por quê? Porque Deus tem poder de fazer outras criaturas. Deus tem poder de criar outros seres para poder nos substituir. Mas, para que o caráter de Deus possa ser manifestado para o universo, para que o inimigo possa ser desmascarado, para que o caráter de Deus possa ser visto como um Deus de amor, um Deus justo, foi preciso acontecer essa cena que nós presenciamos pela fé na cruz do Calvário. A história da redenção foi necessário acontecer para que todos nós chegássemos ao pleno conhecimento de que Deus é justo e que Deus é verdadeiro. Muitas pessoas falam, por que Deus permitiu que o Lúcifer pecasse? Por que Deus permitiu com que a Eva comesse do fruto e Adão comesse do fruto? E muitos deles não se dão a resposta de que Deus permitiu, mas foi Ele que pagou o alto e o grande preço pela humanidade. Ele permitiu e pagou o preço por todos nós. Então, que Deus possa nos abençoar, que para nós seja uma oração e que para muitos possa ser uma meditação. Agradeço mais uma vez pela oportunidade que me foi concedido e espero que Deus esteja conosco, né? Todos os dias da nossa vida, para que os dias possam ser leve, né, e prazeroso. E peço também encarecidamente que vocês possam estar orando por nós. Daqui a algumas horas a gente estará saindo para o trabalho missionário e orem pela gente, né? A gente está aqui do Espírito Santo e mais uma vez gratidão a todos, que Deus abençoe, conforte o coração de todos vocês. Este é o tema de hoje, que Deus seja louvado mais uma vez por tudo.